Antes de se tornar aquele império gigantesco que dominou o mundo antigo, Roma era na verdade só uma ideia. Uma ideia que nasceu de um mito. Hoje a gente vai mergulhar nesse comecinho lendário, o período monárquico. É uma era de quase 250 anos que, de certa forma, preparou o terreno para tudo o que viria depois. Olha só, a linha do tempo que a gente costuma usar vai de 753 até 509 a.C. São mais ou menos 2 séculos e meio, governados por 7 reis que são quase figuras mitológicas. É nesse período que a gente vai fundo para tentar entender o que significava ser romano desde o início de tudo. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que uma comunidade pequena, com uma origem que se mistura totalmente com a mitologia, conseguiu criar as bases para o maior império do Ocidente? Para responder isso, a gente precisa começar, claro, pelo mito. Então, nossa jornada começa justamente na fundação da cidade, uma história que os próprios romanos contaram e recontaram para si mesmos por séculos a fio. A lenda é super famosa, né? Rômulo, um dos gêmeos que foram amamentados por uma loba, desenha os limites da sua nova cidade lá no Monte Palatino e se torna o primeiro rei. Esse é o Marco Zero, o ponto de partida oficial da história de Roma. E aqui a gente já encontra nosso primeiro grande desafio. A verdade é que não existe nenhum registro escrito daquela época. O que a gente sabe hoje vem de historiadores como Tito Livio, que escreveram muito, mas muito tempo depois, se baseando no que era contado de boca em boca. Eles estavam ao mesmo tempo registrando e criando uma história de origem para Roma. Certo. Então, se a história exata é meio incerta, como é que a gente pode entender a identidade romana? A resposta, na verdade, está nas ações que são atribuídas a esses primeiros reis. Foram eles que moldaram a cultura da cidade. Imagina só o desafio. Você é o sucessor de um rei guerreiro, o fundador da cidade. O que você faz? Numa Pompílio, o segundo rei, teve uma resposta bem surpreendente. Ele construiu a paz. Foi Numa quem deu a Roma suas estruturas religiosas e civis mais importantes. Ele criou um calendário, organizou sacerdócios, coisas que iriam durar quase 1000 anos. Na prática, ele estava construindo a alma de Roma. E talvez a sua criação mais fascinante e duradoura tenha sido o Colégio das Virgens Vestais, um grupo único de sacerdotisas que tinha um papel absolutamente central na vida romana. O interessante aqui é entender o status que as vestais tinham. Elas não eram apenas sacerdotisas, não. Elas eram a personificação da pureza e da continuidade de Roma, com a missão de manter a chama sagrada da deusa Vesta sempre acesa. Se essa chama apagasse, a crença era de que Roma cairia. Simples assim. A vida delas era um grande paradoxo. Elas tinham uma independência e um status que nenhuma outra mulher romana tinha. Podiam ter propriedades, podiam testemunhar em tribunal. Mas, em contrapartida, a quebra do voto de castidade era vista como uma traição ao Estado, e a punição era terrível. A Vestal era enterrada viva para evitar que seu sangue, considerado sagrado, fosse derramado. Com a alma religiosa da cidade já bem estabelecida, chegou a hora de construir o corpo dela. E isso aconteceu com uma nova dinastia de reis, de origem etrusca, que trouxeram todo um conhecimento de engenharia e urbanismo. Reis etruscos, como o Tarquínio Prisco, literalmente transformaram Roma de um amontoado de vilarejos em uma cidade de verdade. Eles fizeram projetos de engenharia gigantescos, como drenar todo um vale pantanoso para criar o Fórum Romano e construir a Cloaca Máxima, que era um sistema de esgoto tão bem feito que partes dele funcionam até hoje. E isso aqui mostra muito sobre a mentalidade romana. O Pomerium não era só uma muralha de defesa, era uma fronteira religiosa. Dentro dele, Roma era um espaço sagrado, com leis divinas e humanas. Fora dele, era o mundo da guerra e da morte. A divisão era muito clara. Com a cidade fisicamente de pé, a monarquia se aproximava de um fim bem dramático e violento. Pelo menos é isso que a lenda nos conta. A história poderosa. O filho do rei, Tarquínio, o soberbo, um tirano, violenta a nobre e virtuosa Lucrécia. Antes de se matar para proteger a própria honra, ela conta o que aconteceu para os parentes. Liderados por Lúcio Júnior Bruto, os nobres se revoltam, expulsam o rei e fundam a república. É uma história incrível, né? Ela serviu de base para a versão que os romanos tiveram de reis por 500 anos. Mas a gente sabe que a história de verdade raramente é tão simples e dramática assim. Então, o ponto crucial é o seguinte: a versão tradicional é uma narrativa com moral, sobre virtude contra tirania.
Já os historiadores modernos sugerem um processo bem mais complexo. Talvez o poder do rei tenha diminuído aos poucos, ou talvez Roma tenha sido brevemente conquistada por outro líder etrusco, e a história da Lucrécia foi criada depois, para dar um ar mais heróico e puramente romano para a fundação da República. Mas independentemente de como a monarquia terminou, o período monárquico deixou uma marca que nunca mais saiu de Roma. O reino deu a Roma sua história de origem, suas instituições religiosas mais sagradas, seu centro cívico e, talvez o mais importante de tudo, um profundo ódio pela palavra rei. A República Romana foi construída desde o início para evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma pessoa só. Uma lição aprendida com a queda de Tarquínio. E a gente termina com essa reflexão. A história do Reino de Roma pode ser muito mais lenda do que fato, mas, para os romanos, era a verdade. Era a história que explicava quem eles eram e por que o destino deles era governar o mundo. Isso nos faz pensar o quanto da nossa própria identidade hoje é moldada pelas histórias que a gente escolhe acreditar sobre o nosso passado.